Você que está de pé pode sentar. Ai, nós estamos de pé em Jesus Cristo, né? Eu fui abraçar o pastor Edson e ele falou, não é fácil. Eu falei, cantar é lindo, né? Cantar é lindo, parece fácil, mas é o desafio do cristão, né? Permanecer de pé, permanecer crendo, independente das circunstâncias. Quem aqui nunca passou uma tribulação, levanta a mão. Olha aí, cadê? Né? Quem nunca aqui pensou em desistir, jogar a toalha? Levanta a mão. Eu acho que não tem quem não tenha pensado nisso. Né? Quem não? Hoje o nosso tema da EBD é nós somos aqueles que não recuam, retroceder jamais. É lindo esse discurso, mas manter esse discurso não é fácil. Quando eu fazia teatro, eu falava assim, colocar a peça no ar, a peça de teatro, que é o primeiro ato, é super fácil. Você vai lá, entra e pum. Agora, o difícil é manter a peça, prendendo a atenção das pessoas e chegar lá no final da peça, né? E a fé é a mesma coisa, né? O primeiro momento que você aceita Jesus é tudo você vai. Mas se manter aqui, meu irmão, mas não é impossível, né? O Senhor tem nos ajudado, Ele enviou o seu Espírito, e Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, é a nossa sorte, Ele está presente nos ajudando. Quando a gente faz assim, Ele vem e fala, opa, levanta, por isso estamos de pé. Amém, meus irmãos? Os jovens vão sair, jovens e adolescentes com a tia Lia, é isso, a tia Lia? Então, os jovens e os adolescentes vão lá com a tia Lia, os pequenos vão com a tia Soraya, vão ter lá uma aula abençoada, né? E os demais nós vamos ficar aqui. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, nós diríamos que é o quinto evangelho, né? Nós temos lá o evangelho que fala do Deus homem, fala do Deus, do Jesus homem, do Jesus Deus, e Hebreus fala da obra celestial de Jesus, né? Então, assim, ele dá uma outra visão. E é um livro, Hebreus, ele é a explicação do Velho Testamento, né? Assim, a melhor explicação para você entender o Velho Testamento é você estudar o livro de Hebreus, porque ele explica tudo. E estudando o Velho Testamento, estudando o livro de Hebreus, nós percebemos que o centro desse povo que Deus formou para si era a própria pessoa do Senhor expressa ali no tabernáculo, né? Ele falou assim, olha, a disposição que ele fez um povo para si, e aí ele levanta Moisés para libertar todo aquele povo que estava no Egito. Então, olha, eu vou agir com libertação, tudo isso aí ele está comunicando o que ele faria, né? Liberta todo o povo, coloca o povo à disposição das tribos, e fala, no meio vocês vão montar ali o meu tabernáculo, onde eu quero me fazer presente no meio de vocês. E ali, então, ele dá toda a orientação. O povo judeu é centrado na sua religião, é centrado na fé que eles têm em Deus. Então, tudo que eles fazem é movido. Então, Deus, de fato, é o centro ali. Era essa a intenção mesmo, de Deus ser o centro daquele povo. Como no cristianismo, nós também temos aí, nós somos centrados no feito de Jesus Cristo, né? Então, o centro da nossa fé, né? Hoje nós viemos aí de vários lugares, de diversas famílias diferentes, mas o que nos trouxe aqui foi a pessoa de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Então, a figura do tabernáculo para o povo judeu era muito forte, né? Assim, era onde estava centrado tudo o que eles criam, o que eles viviam, o que eles praticavam. E ali naquela prática do judaísmo, fazia todo sentido para eles. Então, eles, aqui nesse momento, o escritor de Hebreus está falando com aqueles hebreus que se converteram, né, e eles, então, devido à grande perseguição, eles começaram muito bem na fé deles, né, assim, começaram bombando, mas, de repente, né, o tempo vai passando. Esse mês, agora de maio, faz 32 anos que eu me batizei, dia 23 de maio, vai fazer 32 anos, então eu comecei, né, e eu quero terminar bombando, mas a gente sabe que tem os períodos, a coisa vai normalizando, vai esfriando, né? Então, isso não foi diferente com aquele povo, e eles pegaram uma perseguição ferrenha mesmo, né? Eles estavam vivendo um momento muito difícil, e eles não tinham toda essa revelação, Fernando, da Bíblia, igual nós temos. Então, para eles era muito difícil, e eles começaram então a pensar em retroceder. Então, por isso, o autor de Hebreus foi explicar o que estava acontecendo para eles, qual era o significado de todo
aqueles feitos, a simbologia de todo o tabernáculo, de tudo aquilo que aconteceu, como a lei trouxe o povo até Jesus. Então ele está explicando para aquele povo, para que eles não voltem aquilo lá, porque não existe mais. Aquilo que eles estavam pensando em voltar já não está mais lá. Só para a gente se situar em que momento nós estamos aqui do livro de Hebreus, tá? É agora aqui uma revelação da palavra de Deus. Eu vou pedir para o Mike projetar o próximo. Isso. Então, vocês sabem que na religião do judaísmo, ali, aquela primeira sala ali, chama Santo Lugar. E na segunda parte, que é depois da segunda cortina, ali chama Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. E a única pessoa que podia entrar no primeiro lugar eram os sacerdotes. E no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote. E olha que legal, no tabernáculo terrestre, somente entrava os da família de Arão, porque foi da família de Arão que foi feito o sacerdote, certo? E os da tribo de Levi, que foi a tribo separada para lá. Então, não poderia entrar ninguém mais, né? Então, para entrar no tabernáculo terrestre, tinha que ser da família de Arão, tinha que ser descendente de Arão, da família de sacerdote. Aí, agora aqui uma revelação para mim e para você, antes do escritor fazer o convite para nós aí em Hebreus 10, 19. Próximo, Mike. Já no tabernáculo celeste, vocês estão ligados nisso, né? Nós falamos que então que o tabernáculo terreno, ele foi uma cópia do tabernáculo celestial, certo? Então, assim, ele fez parecido, porque tudo que ia acontecer lá, ele fez uma amostra. No tabernáculo celeste, Jesus também não quebrou essa ideia, de que só a família de sacerdote podia entrar. Ele não quebrou essa ideia. Ué, pastor, então só a família de Arão que vai entrar lá? É só a família dos levitas? Não. Olha lá, no tabernáculo celeste somente entram os da família de Jesus. Então, meu irmão, por isso, lá no capítulo 1 de João, o que fala? Todo aquele que aceita Jesus passa a ser o quê? Filho de Deus. E nós somos o quê? Então, adotados, enxertados, passamos a pertencer à família de Jesus. Então, Jesus não quebra esse princípio que foi retratado ali na mostra do tabernáculo terreno. Só entrava lá, Pri, os sacerdotes descendentes de Arão. E aqui não é diferente, só vai entrar aqui os sacerdotes descendentes de Jesus, da família de Jesus, e nós somos da família de Jesus. E aí Pedro ainda confirma lá, né, fala, vós sois nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, não é isso que ele fala lá? Então ele esclarece, né, Pedro tem a revelação. Então nós, como sacerdotes, agora nós podemos entrar. Você está entendendo a posição que Jesus conquistou para nós? Eu não sou descendente de Arão e nem da tribo de Levi, mas eu sou da tribo de Jesus, aleluia, eu sou da família de Jesus. Você agora pertence à família de Deus. Como é importante nós entendermos a posição, como posição no reino de Deus é importante. E a gente precisa ter isso muito claro. Não saia da sua posição de filho de Deus, de sacerdote do Senhor, de profeta nessa terra, profeta aquele que declara a palavra de Deus nos quatro cantos dessa terra, da boca de Deus. Você é aqui nessa terra mão de Deus, você está aqui para propagar as bênçãos, as maravilhas do nosso Deus. Nós não podemos perder essa posição. Então, aqui agora, para nós vai fazer mais sentido, mas para o povo hebreu, eles não tinham toda essa revelação, eles não tinham a Bíblia igual nós temos aqui. Mas como nós estamos estudando Hebreus, então nós vamos agora para o próximo. O livro de Hebreus, nós vamos dividir ele agora aqui em duas partes. Nós estudamos até agora, do capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18, a doutrina da nova aliança. Então foi explicado, o autor até aqui, ele explicou tudo, ele já explicou que Jesus foi homem, que Jesus era Deus, que Jesus estava acima dos anjos, que Jesus estava acima de Moisés, que Jesus estava acima de Abraão. Não foi isso que ele foi falando? Já explicou sobre o tabernáculo terreno, já explicou sobre o tabernáculo celestial, já explicou sobre o sumo sacerdote humano que, embora ele tentasse, ele era falho, por isso ele não conseguia fazer
a expiação perfeita, e explicou que Jesus, sendo o sumo sacerdote perfeito, sem defeito e sem pecado, ele conseguiu de uma vez por toda fazer a entrega do sacrifício. Já explicamos também que não tem, ele já fez, ele finalizou, ele se fez sacrifício. Não precisamos mais de animal, certo? Para fazer nenhuma expiação, porque Jesus já se entregou e já se colocou lá como o sacrifício. Então não tem mais sacrifício a ser entregue. Ele finalizou. Então aqui assim deu toda a instrução, a parte doutrinária de tudo que aconteceu e em que ponto nós chegamos. Tudo bem até aí ou não? Então é aqui que nós estamos aqui. Então já está tudo claro. Não tem mais porquê. Agora eu pergunto para você, dá para voltar para o tabernáculo terreno? Não. Ele não existe mais, por quê? Já foi concluído ali, o que é concluído está acabado. Dá para voltar para a velha aliança? Não, a velha aliança foi renovada, foi trocada, foi mudada pela nova aliança, certo? Jesus, quando ele faz ali o anúncio, né, esse é o meu corpo que é dado por vós, ali ele estava instituindo o fim da nova aliança, e quando ele de fato morre, ele inaugura então a nova aliança. Ali Jesus estava limpando todo o templo, estava tirando todos os animais, derramando do teu sangue, purificando ali totalmente aquele lugar e estabelecendo um novo tempo. Tudo bem até aí? Agora, do capítulo, ainda lá, Mike, do capítulo 10, 19, até o fim do livro de Hebreus, que é Hebreus 13, 25, nós vamos então aprender como nós devemos praticar a nova aliança, entendeu? Então, primeiro, até o versículo 19, ele nos explicou, deu toda a parte doutrinária, dando a significação para tudo aquilo lá. E agora ele vai falar, Ricardo, é assim que você vai praticar então a sua fé em Cristo. Tudo bem até aí ou não? Vamos lá, o tema da aula, Mike. O tema de hoje então, nós não somos dos que retrocedem, né? E como o pastor Edson falou, é bonito falar, né? É muito difícil, até a gente passar uma grande tribulação, uma grande decepção, passar uma grande frustração, passar por momentos assim que, muito difícil, mas meu irmão, nós vamos continuar declarando pela fé que nós somos aqueles que não retrocedem, amém, meu irmão? Vamos lá, então o tema dessa aula e o que nós vamos meditar durante essa semana é exatamente isso, fortalecendo a nossa decisão, né, de continuar firme. Até eu pedi para a Marina cantar essa música, porque assim, né, vem tribulações, nós ficamos perplexos, a gente às vezes somos abatidos, né, mas nós estamos de pé, pela graça e misericórdia do Senhor, né? Porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Nós somos a nação santa, um povo que vive por fé. Então, daqui para frente, nós vamos ver que a vida da nova aliança, ela não é baseada em fatos meus, em feitos meus, naquilo que eu não pude me salvar. Nada que eu fiz pôde trazer salvação para mim. Deixa eu abrir aqui para mim, que eu preciso ler isso aqui para vocês. Deixa eu pôr o óculos aqui. Nós não podemos conquistar a nossa salvação. Nós não conseguimos. Não adianta. A única coisa que podemos fazer é guardar a fé. Guardar firme a nossa confissão. É a única coisa que nós podemos fazer nesse momento. Porque para a salvação, ninguém conseguiu. Nenhum homem sequer. Né? Então, o que nós podemos fazer daqui para frente é guardar a nossa fé em Jesus. O pastor Cristiano gostaria de colaborar. E se você quiser colaborar com a aula, por favor, levanta a mão, que isso nos ajuda muito. Pastor, só para contribuir, Jesus, quando veio, ele veio para pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Então, por isso que essa nova aliança foi constituída, porque ele foi capaz de pagar esse preço por todos nós. Aleluia! Aleluia, nós não tínhamos recurso para pagar esse preço, nem recurso, nem financeiro, nem estrutural, não tinha como, né? Então ele pagou por nós, né? Essa conta nossa, meu irmão, ela está paga. Então, você já teve consciência pesada ou não? Você já fez alguma coisa assim, você ficou com a consciência pesada? Já perdi sono, né?
né? Eu tenho um discurso que fala assim, nada melhor do que uma consciência limpa no travesseiro, né? A gente dorme com os... Mas quando ela está pesada, você vira para lá e para cá, e levanta e bebe água e fica pensando, né? Nós tínhamos a nossa consciência pesada, porque existia um débito contra nós, né? Mas o feito de Jesus, o preço que ele pagou, ele limpou a nossa consciência do pecado, aleluia. Ele pagou o nosso pecado, por isso agora você pode descansar, deitar no seu travesseiro, porque a conta do seu pecado foi paga por Jesus. Olha que delícia isso, né? E a proposta, então, daqui para frente agora, do que Hebreus vai fazer para as pessoas, meu irmão, nós vamos ficar agora firmes por fé. Certo? Por fé. Né? Mais para frente nós vamos ver no próprio livro de Hebreus que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Né? Então, assim, não anda por vista. Para de olhar para aquilo que você, pôr a sua fé naquilo que você está vendo. Né? Porque senão você vai cair. Porque nem sempre aquilo que a gente está vendo é a nossa realidade. A gente pode estar vivendo aquele momento, é o momento que eu estou passando, mas isso pode mudar, porque o meu Deus, Ele tem todo o poder. Essa não é a minha realidade. Na minha realidade em Cristo, eu sou mais que vencedor, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, sou sacerdote de Deus, eu sou bênção nessa terra. Posso até ter momentos difíceis, mas não posso perder de vista quem eu sou. Eu lembro que eu passei uma grande dificuldade na minha vida, e eu meio que tinha me perdido de mim mesmo, mas foi tão legal quando eu me encontrei de novo, descobri quem eu era, falei, uau, eu não sou aquela coisa que eu estava achando que eu era, até que eu tenho algum valor, e aí Jesus falou para mim, olha, para mim você tem muito valor, né? Então a gente não pode deixar as tribulações fazer com que a gente se perca da gente mesmo, né? Nós somos abençoados, não pela minha força, mas pela graça e misericórdia de Deus. Então vamos lá, retroceder significa recuar, voltar para trás, ou seja, você tinha uma posição e você muda, volta para outra posição, né? Então retroceder é recuar, voltar para trás. E isso daqui é uma coisa assim, é muito ruim, né? Quando a pessoa dá a palavra para você e depois ela volta atrás, você não fica decepcionado? Mas você tinha falado para mim, então eu falei, mas agora eu estou desfalando. No caso, até uma sensação ruim, né? Então, retroceder, Mauro, é essa postura, né? É nesse sentido, assim, de recuar, voltar no que disse, voltar na decisão que você tinha tomado, mudar de ideia, mudar de opinião. Isso é retroceder dentro desse contexto aqui, tá bom? Próximo, Mike, por favor. Hebreus 10, do 19 ao 39, que é o que nós vamos estudar nessa manhã, ele vai nos estimular, colocar em prática tudo o que nós aprendemos até agora no versículo 10, 18, certo? Então nós aprendemos um monte de coisa, só que a gente não pode só ficar aprendendo, tem que aprender e colocar em prática. Então eu acho que o maior erro do cristão é ser ouvinte da palavra de Deus, e não praticante da palavra de Deus. Até foi lançado de novo aí pela igreja Rasgando o Céu, aquele adesivo, leia a Bíblia, né? Eu vou lançar um para nós distribuirmos, pratique a Bíblia, né? Eu não sei, eu acho bonito isso daí, leia a Bíblia, é muito legal, a gente precisa ler sim, né? Mas melhor do que ler, ao ler a Bíblia, ou por embaixo, né? Leia a Bíblia, e ao ler a Bíblia, pratique a Bíblia. Então nós precisamos praticar aquilo que vem ensinado, então que todos os domingos, às quintas-feiras, às terças-feiras à tarde, nas classes, nos estudos, estão sendo ensinado coisas para nós, e está sendo ensinado para ser colocado o quê? Em prática. Então agora vou chamar você a colocar em prática tudo que nós aprendemos até agora. Próximo, Mike. Então aqui nós temos 3 estágios aqui dentro de Hebreus 10, 19 até o 39. Do 19 ao 25, nós temos aqui uma exortação. Exortação aqui não é chamar a atenção daquela coisa negativa, né, tá fazendo coisa errada. A exortação aqui é lembrando você, estimulando você a fazer algo, tá? Então está exortando você aí. Então eu imaginei uma cena assim quando eu pensei em exortação, né? Daqui a pouco eu falo o que eu imaginei, né? Senão eu vou roubar o próximo versículo aqui. Do 26 ao 31, aqui sim tem uma advertência. Aqui tem uma advertência, uma orientação para nós. Então aqui tem uma advertência. Precisa prestar atenção nisso, na prática da sua fé na nova aliança, tá?
E já do 32 ao 39 tem um encorajamento. Olha, vocês já passaram tanta tribulação, não vai parar agora, né? Você venceu essa, você vai vencer mais uma, permaneça na fé, tá? Então, esses são os 3 estágios de Hebreus que nós vamos estudar nessa manhã: exortação, uma advertência e um encorajamento. Próximo. Então lá, do 19 ao 23, está nos convidando a entrar com confiança no Santo dos Santos, né? Então, vamos ler então, esse versículo. Então, abra sua Bíblia aí, Hebreus 10, vai lá no 19, alguém com uma voz de trovão, leia para nós. Lá, o pastor Cristiano vai ler para nós. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Olha que exortação maravilhosa, né, que o Senhor está fazendo aí, através dessa leitura. Na minha tradução, pastor Cristiano, fala, é para a gente entrar com intrepidez. Aí eu fui procurar aqui, olha, intrepidez significa força inabalável diante de uma situação perigosa, com coragem, né? Então, por que o escritor de Hebreus está falando isso para aquele povo? Começando aí, tendo, pois, agora ele está fazendo um vínculo com o que ele falou até agora ele está dando a orientação. Irmãos, com intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vai no próximo, Mike, deixa eu ver se é nesse próximo que tem uma imagem. Isso. Vamos lembrar com quem que ele estava falando. Estava falando com o povo hebreu, tá? O povo hebreu tinha coragem, se não fosse da tribo de Levi, ou da família de Arão, a entrar ali? Não tinha, era difícil para eles entenderem isso. Então, é legal a gente entender o contexto. Então, eles estavam ali na porta, eles chegaram até ali, Mauro. Aí o escritor de Hebreus falou, gente, entra. Não posso. Por que eu não posso? Porque foi ensinado que eu não sou dessa tribo. Né? Só os da tribo de Levi, da família de Arão, que podem entrar aí, no Santo dos Santos. Né? Então, olha a situação emocional e espiritual daquele povo. Eles tinham dificuldade por causa da religiosidade. Eles não estavam ainda 100% entendidos do que tinha acontecido ali. Meu irmão, esse tabernáculo agora não existe mais. É para você entrar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo celestial. Você vê como às vezes a gente vai para o novo, mas traz umas coisas do velho? A gente precisa quebrar coisas aqui nessa manhã, que são comportamentos antigos da nossa velha natureza. Sabe, aquilo lá nos prende a uma prática, aquilo lá é religiosidade, e obras mortas não tem mais vez na nova aliança, amém, meus irmãos? Então não adianta ele ficar ali, e o escritor de Hebreus falava, meu irmão, o véu se rasgou, pode entrar, ele estava encorajando, exortando aquelas pessoas, entra, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. O véu foi rasgado de porta a porta, lá da entrada, ou do meio, ou do fundo, e agora você tem acesso lá no Santo dos Santos. Foi aberta, assim, então a situação ali é essa. E essa situação aqui é para mim e para você também. O preço já foi pago. Você já foi salvo, você não tinha condições de se salvar. Agora aqui que eu quero perguntar, você tem convicção da sua salvação ou não? Quem aqui tem convicção da sua salvação, levanta a mão. Pode levantar com fé, meus irmãos. Eu tenho convicção da minha salvação. Sabe por quê? Eu tenho fé no sacrifício de Jesus. E eu também tenho fé, meu irmão, na minha incapacidade de me salvar. Então eu tenho a plena consciência, está entendendo, Rael? Eu tenho a plena consciência que eu não conseguiria. Mas eu creio, com todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha fé, que o sacrifício de Jesus me alcançou. Aleluia.
Então, por isso, aqui eu sou exortado a não ficar nessa assim, ai, mas e se Jesus voltar hoje, será que eu fico? Meu irmão, se for depender de mim, eu fico. Com certeza, mas eu estou aqui firmado em Jesus, é por conta do sacrifício de Jesus, do sangue derramado, é que eu sou salvo. Você entende isso ou não? Eu não posso me salvar, então aqui é uma coisa tão fundamental, e até para nós, a gente fala assim, nossa, para eles, eu entendo mais eles do que nós. Eu entendo mais eles ficarem na porta, que para eles fazia todo sentido, do que um cristão hoje ficar na porta, não é, pastora Mina? Porque o cristão aqui não tinha essa prática antiga, eles ainda tinham isso inculcado na cabeça deles, que ele não era da tribo de Levi, ele não poderia entrar, tinha aquele respeito, né, que eles nem falam o nome de Deus, tamanho é o respeito que esse povo tem por Deus, né? Então, imagina, para eles entrar ali era profanar, era quebrar era difícil para eles entenderem. Agora, eles até entendem, eles terem que ser exortados bastante. Mas agora, eu e você, que já não pertencemos a essa rigidez toda, meu irmão, sai da porta, entra lá no Santo dos Santos, que lá é o teu lugar, em comunhão com o teu Deus. Você foi salvo para boas obras, você foi salvo para expressar o amor do Pai nessa terra. Né? Então a gente fica ali na porta, não só ali no sacrifício, só ali mas não se envolve, não penetra, não aprofunda. Meu irmão, nessa manhã, a proposta desse ano do estudo é para a gente ir em águas mais profundas, para a gente aprofundar o nosso cristianismo, sair do raso. É um cristianismo raso, por quê? Porque você fica ali, só no sacrifício, só lá na porta, e não vai lá no nosso lugar onde a gente vai servir, né? No santo lugar, onde tem todo o trabalho da igreja, lá no Santo dos Santos, onde tem a comunhão, a revelação do Pai. Lá é o nosso lugar. Maria quer falar. Nós só estamos no primeiro versículo, imagina, são 39. A paz. O que aprisiona as pessoas hoje é a mente. E o que aprisiona a mente é o mal, que ele cega a mente e tira esse direito, né? Tira essa convicção. O diabo trabalha na mente. Ele trabalha na mente o tempo inteiro. E esses dias, lendo muito a armadura de Deus e orando de uma forma diferente, o Senhor falou, né? A posição da armadura, primeiro é a fé junto com a palavra, depois é a mente. Por quê? Porque tudo acontece aqui. Tudo acontece na mente da gente, né? Os problemas, as feridas, tudo é aqui. Tudo aqui. Então, e é a mente que faz a gente não ter essa coragem. Ele coloca a ideia de que nós não somos dignos, né? Por N situações, pela vida de cada um, pelo que acontece, ou por isso, ou por aquilo, né? Então, ele aprisiona a mente. Então, o problema está na mente hoje. Se a gente já tem toda essa liberdade. Aí? Romanos, o que Romanos fala? Renovai a vossa mente. Com o quê? Com a palavra. Né? Renovai a vossa mente. Por isso que a gente precisa. Por que eu preciso ler a palavra? Não quero, não sou pastor, não preciso pregar, meu irmão. Para renovar a sua mente, você tem que colocar ali a palavra. A palavra ali, a palavra vai gerando vida. Lircei, o pastor Edson gostaria de falar. Aleluia. Aleluia. Na verdade, é um pequeno testemunho. Por favor. Por referência, quando o pastor disse, leia a Bíblia e pratique a Bíblia sobre a mente. Ontem eu estive na casa do meu irmão. Eu tenho um irmão que agora, no dia 31 de maio, faz 80 anos. Pastor, teólogo. E a esposa dele, 86 anos, uma japonesa. E falou, ontem eles terminaram, todos os dias eles fazem o culto da manhã, todo dia. Ontem nós terminamos a leitura do Velho Testamento, a leitura que nós iniciamos em maio do ano passado, terminamos ontem. Ele diz, e que revelação cada vez que nós estudamos a Bíblia, como que fica mais, como algumas interpretações, algumas situações são renovadas na prática. Aleluia. Né? Na prática. Então, e quando a irmã Maria disse sobre a questão, né, da palavra, e o pastor havia
Eu lembrei de ontem, e aquilo lá para mim emocionou muito. Irmãos, pensa um homem, e com uma saúde que não tem tamanho, né? Ele é pastor, teólogo, somente os dois, todos os dias, orando, lendo, alimentando a mente com a palavra. Alimentando a mente com a palavra e dizendo, olha, a importância da palavra. Aleluia. Agora, muitas pessoas hoje, infelizmente no meio cristão também, alimentam a mente com Instagram, com Facebook, com séries, né? Que a Netflix tem séries, nossa, bem extravagante, né? Eu nem Netflix assino mais, né? Na minha casa eu tenho lá a TV comum, mas eu pouco assisto televisão. Eu prefiro, assim, isso tem feito um diferencial na minha vida, né? Nesses últimos 2 anos, me aprofundado em estudar a palavra, né? Então, isso tem me fortalecido. Então, a gente precisa, de fato, ver o que a gente está colocando na nossa mente, né, Maria? Então, para a gente não ser já que o diabo trabalha na mente, vamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Aí não vai ter muito espaço para essas bugigangas que o inimigo quer colocar na nossa cabeça. Amém, meu irmão? Então, vamos lá. Então, aqui a exortação para nós entrarmos. Próximo, Maicon. Então, aqui Hebreus, então, está encorajando uns aos outros, no 10, 24. Quem pode ler para mim o 10, 24? Vamos lá. Nós vamos ler agora, hoje nós vamos ler inteiro aqui, tá? Até o 39. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Então, agora o 24, olha o que fala. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso. Então, aí, veja bem, a vida congregacional, que é isso que nós fazemos aqui, isso daqui é muito importante, porque aqui nós nos estimulamos a viver e a praticar as boas obras. É ou não é verdade? O Marinho, meu cunhado, ele chegou ali, ele viu as cestas básicas ali. Aí ele perguntou para a Águida, nossa, que legal essa cesta básica, quantas vocês dão, né? Que item pode ir aí? E no caminho ele veio falando para nós, olha, tem algumas coisas lá que eu gostaria de doar. Então ele chega aqui, ele está sendo estimulado a fazer as boas obras, através de doação de algum alimento. Você entende como um vai vendo o outro fazer e começa a fazer? Na hora que você se levanta e você traz o seu dízimo, outra pessoa fala, olha, o pessoal aqui traz o dízimo. Você estimula aquela pessoa. Olha, a pessoa foi lá, recebeu uma oração que ela está precisando. Nossa, eu também estou tão precisado. Ela vem aqui e ela é encorajada também a vir receber uma oração. Eu lembro quando eu era líder de teatro, né? Às vezes o pastor falava assim, alguém que está precisando de receber uma oração, vem aqui na frente. Eu ficava pensando, nossa, será que eu como líder posso ir lá? Né? Meu irmão, urgente. Nós também precisamos de oração, então quando tem oração aqui, eu até me viro e já falo, agora você ora por mim, porque eu também preciso, né? Então nós nos estimulamos às boas obras e a viver na fé. Né? A Val fica lá na casa dela contando para a avó, olha, vó, eu orei, isso aconteceu, e a avó fala, nossa, acho que eu vou fazer igual a Val, vou orar também. Né? Então, nós estamos aqui para um estimular o outro, né? A viver uma vida de fé e uma vida da prática das boas obras. Nossa, fulaninha lá ela tem um temperamento terrível, mas tenha paciência com ela, porque no fundo ela tem coisas boas também, ela está passando por um momento difícil. Ela fala, nossa, é verdade, né? Estimulando a boas obras, ter paciência com os irmãos. Porque às vezes a pessoa está lá passando um perrengue, você não sabe o que ela está passando, né? Esses dias eu fui tão sem educação, sem querer, mas sem querer. Eu mandei, um óculos veio com arrebentado. Aí eu liguei para o fornecedor, falei, olha, o óculos veio arrebentado. Ele falou, já vou aí. Foi lá e levou outro. Mas ele acabou de sair, eu achei mais um óculos com problema. Aí eu mandei a foto para ele. Aí ele falou assim, mas esse não é aquele? Eu falei, não, é o outro, você não está vendo? Ai, a Arielle olhou assim para mim. Eu falei, desculpa, escapuliu, né? Mas da hora ali eu fiquei meio atribulado. A gente pode ser grosso às vezes, né? Assim, mas na hora que a Arielle olhou para mim, você falou, nossa, esse não é você, né? Ela me lembrou quem sou eu. Eu falei, nossa, me desculpa, né? Aí ele foi lá e me levou outro óculos. Então, as coisas podem acontecer. E a gente ali, a Arielle, naquela olhada que ela deu para mim, ela estava me estimulando, opa, né? Ela, na hora que ela olhou, levou aquele susto, então ela me ajudou a me recompor. E aqui, assim, nós estamos aí, um ajudando o outro. Só nas coisas boas, em todas as coisas, nessas situações todas. Né? Eu vejo ali o Maurinho com a maior paciência, está sempre ali no louvor. Meu irmão, quem lembra do Maurinho aqui com câncer carequinho ali, cantando? Né? Então, Mauro, eu preciso confessar aqui para você. Ver você lá, a gente ainda estava no prédio de baixo, né?
mesmo depois de ter feito a quimioterapia e carequinha, e tocando ali no teclado, eu ficava envergonhado quando eu faltava na quinta-feira. Falava, meu Deus, como que eu não venho na quinta-feira? Olha a perseverança do Mauro, né? Não foi a tribulação que tirou ele do ministério dele, né? Não estou falando isso para a sua exaltação, mas essa força sua me estimulou. Você vê como a gente precisa viver em comunhão? Porque o seu testemunho encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, como é importante essa Assembleia dos Santos aqui, tendo Jesus como centro da nossa vida, né? Então, é ali o encorajamento, esse daí do versículo 24. Então, é mais uma orientação da prática da nova aliança, né? Vamos encorajar uns aos outros, porque para falar mal já tem um monte, né? Para desanimar já tem um monte. Você já teve uma ideia e contou para alguém e fala, mas não vai dar certo. Dá uma bronca, né? Você chega lá todo animado, fala, tive uma ideia, mas... Uma vez eu cheguei para o pastor Lelo, falei, pastor Lelo, quero levar os jovens lá para o sul, para apresentar teatro lá. Nós somos convidados para apresentar numa igreja lá no sul. Animadíssimo, pastora Miriam. Aí o pastor Lelo falou, qual é a idade do pessoal? Ah, tem de 13, 14, 15 anos, adolescentes, né? Aí o pastor Lelo falou, você vai assinar responsável por eles? Falei, obrigado, pastor. Cancelei agora a apresentação. Né? Então, olha aí, ó, uma experiência, a voz da experiência, né? Eu queria levar, mas nem levei em consideração que alguém tinha que se responsabilizar por aquela turma. Aí ele falou, você vai assinar? Ele falou, porque eu não vou. Falei, nossa, pastor, obrigado por me ensinar, né? Aprendendo uns com os outros, é isso que é caminhar. A gente tem que ter o coração pronto para ser elogiado, coração pronto para ser criticado no sentido de uma crítica construtiva, de ser orientado, corrigido, né? Então, ninguém aqui é perfeito. Mesmo eu hoje, estou com 32 anos de servindo a Jesus, estou há 5 aqui servindo ao Senhor na posição de pastor, mas eu tenho muito que aprender. Muitas vezes os meus irmãos pastores mais experientes me orientam em alguma coisa, e eu acato aquilo lá, porque eu estou aprendendo. Então, nessa vida, nós vamos até lá, um encorajando o outro, um exortando o outro, animando o outro. Próximo, Maicon. 10:25, não deixe de congregar. Aqui é um ponto, aí quem que vai ler para nós? 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Aleluia. Então, ali, vamos entender o contexto lá de Hebreus agora, tá? Alguns tinham parado de ir, irmã Cidinha, na igreja, na congregação, lá na reunião. Por quê? Por conta da perseguição. Essa igreja de Hebreus, eles se levantaram assim numa fé muito grande. E eles começaram a se posicionar ali onde eles viviam, começaram a ajudar as pessoas, fazer muita coisa. Mas nisso, o sistema religioso da época se levantou muito contra eles. Eles são perto daquela época que o pessoal foi queimado lá em Roma, que teve todo aquele problema lá. Então, alguns com medo de ir, pararam de ir à igreja. Pararam de ir. Mas aqui a exortação, o escritor estava falando aqui, não para. Não deixe de congregar, porque congregar é muito importante. Você não vai ser salvo porque você está aqui. Você está entendendo? Eu vou na igreja para ser salvo. Não, meu irmão. Você vem na igreja porque você foi salvo. E aqui você vai ser estimulado a praticar e a viver, e ser abastecido pelo ensino, pelo louvor. Aqui você é renovado, você entende? Então, assim, às vezes o medo estava fazendo com que eles ficassem em casa. Mas agora trazendo para os nossos dias. Quem lembra aqui da pandemia? A pandemia, todo mundo ficou com medo de vir aqui na igreja, né? A gente começou a vinha só eu e a pastora Miriam, né? Porque eram os mais novinhos, desculpa, eram os pastores de 20, 30 anos, né, pastora Miriam? E aí todo mundo com medo, e quando começou a voltar, e o pessoal em casa falava assim, eu não vejo a hora de voltar ao culto, que falta que eu sinto, né? Mas aí quando começou a voltar, muitos não voltaram. Já nem tem mais perigo da pandemia, a pessoa está lá em casa. A desculpa precisa de uma nova. Qual que é a próxima agora, né? Para eu ter outra desculpa agora. Então, agora a exortação, meu irmão, não fique em casa. Quando nós, por exemplo, passamos lá
a live, né, do culto, não é para estimular você a ficar em casa, é para alcançar outras vidas, para você pegar aquela live que do nosso culto, mandar para alguém que você está evangelizando, e para aqueles irmãos que, por um motivo de força muito maior do que só a própria vontade, não pôde estar aqui. Mas as pessoas na pandemia acabaram não indo por medo de se contaminar e não voltaram mais. Por que não voltaram mais? Muitos se esfriaram na fé. Porque estar aqui junto aquece a nossa fé. Você está nessa aula, está aumentando a tua fé ou está diminuindo a sua fé estar nessa aula? A gente falando da palavra de Deus. O que acontece? A sua fé está diminuindo ou aumentando, pastora? Nossa fé está aumentando, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu vejo o testemunho dos irmãos, como eu fui estimulado pelo Mauro, como eu fui estimulado agora pelo meu cunhado ali, eu sou estimulado a fazer também. Eu voltei a fazer jejum, meus irmãos, fazia um tempinho já que eu não fazia jejum. Eu fui num café na casa do Paulinho da Janaína, e a Joyce Ariede estava nesse café, ela tinha acabado de perder o marido. Ela tinha casado, fazia um mês que ela estava casada, o marido dela teve um AVC hemorrágico, morreu do lado dela. E era uma menina de fé, uma menina de oração, uma menina de Deus mesmo, a Joyce. E aí nesse café, ela começou a falar da vida dela de jejum e oração. Eu quase me enfiei debaixo da mesa, de vergonha. Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não jejuo. Porque eu sempre gostei de fazer jejum e oração, e fazer um tempo, porque eu estava ali negligenciando. Mas ouvindo a Joyce, no meio daquela tribulação, testemunhando que ela perseverava em jejum e oração, o que aconteceu comigo? Eu fui estimulado, né? O Espírito Santo falou, que vergonha, hein, Gé? Que vergonha, você está aí todo cheio de motivos aí para... Falei, Senhor, me perdoe. E eu voltei a jejuar pelo menos uma vez por semana, buscando a presença do Senhor, né? Então você vê como a gente é estimulado no convívio com os santos, né? Então, não deixem de congregar. Tem problema? É aqui que você tem que vir, aí que você tem que vir. Uma vez eu liguei também para uma pessoa, falei, eu não estou te vendo na igreja. Ela falou, estou passando muito problema. Eu falei, mas agora que você precisa de estar na igreja, para a gente estar orando, você se fortalecer, senão você vai se abater, né? Essa conversa na mente das pessoas, fica em casa, você não precisa ir. Meu irmão, esfria. E o esfriamento é um perigo. Quando você esfria na fé, aquilo que fazia sentido aqui começa a diminuir, e começa a outras coisas que não fazia sentido, passar a fazer sentido. Nossa, eu preciso divertir mais, eu preciso sair mais, né? Vamos sair mais, e começa, na hora que você vê, você está lá, meu irmão, para ir é 2 palitos, a mesma força que você faz para ficar aqui, é a mesma força que você vai fazer para ficar lá. Então, meu irmão, permaneça em Jesus, não deixe de congregar, amém, meu irmão? Próximo, agora ali, olha, não resta mais nenhum sacrifício, agora aqui é uma advertência. Essa advertência daqui para frente, ela é séria, Ricardo. Nós acabamos de aprender, tem mais algum sacrifício para ser feito? Tem mais algum cordeiro aí? Tem mais, não tem mais. Jesus baniu aquilo. Na nova aliança, o cordeiro já foi morto. Não dá para matar ele de novo. Está entendendo ou não? Não resta mais nenhum sacrifício. Então, agora aqui, nós vamos entrar num ponto sensível, que é sobre retroceder mesmo, né? Aqui eu sei que assim, a apostasia já foi assunto dessa aula no capítulo 6, mas a apostasia, ela é um perigo, e eu vou falar um negócio para você, ela não vem de uma vez, ela vem devagarzinho, sorrateiramente. Uma vez eu li uma frase assim, Senhor, não me deixe, eu vou falar e vou indo. Imagina que o Senhor está lá na Lirceia, eu já estou aqui, ó. E a frase mostrava um distanciamento assim, Senhor, não me deixe ir muito longe do Senhor, nem tão longe, a ponto que eu não possa voltar. Às vezes, quando nós nos damos conta, já existe um abismo entre eu e o Senhor, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Não vai ter outro sacrifício, outro Jesus para morrer, para me trazer de volta. Eu já fui salvo, e eu preciso me posicionar como salvo, permanecer pela fé no sacrifício que Jesus fez. Lembra que ele está fazendo uma advertência para as pessoas não voltarem para o judaísmo. É uma coisa séria aquilo ali. As pessoas estavam tentadas a voltar para a segurança. A vida inteira eu pratiquei o judaísmo, vamos voltar para lá está mais seguro. Aqui, se a gente continuar falando que nós somos cristãos, o mundo vai matar a gente.
Você entende? Então você vai começar a ceder um pouquinho para ser aceito no mundo, você começa a ceder um pouquinho, você começa a ceder um pouquinho, na hora que você vê, você está todo lá no mundo. Né? Então tem que tomar muito cuidado, não resta mais nenhum sacrifício. Quem pode ler agora o versículo, pastor José, fala. Ela vai levar ali para o senhor. Em 10:9 de Hebreus, fala que foi necessário cancelar ou remover o antigo para se estabelecer o novo. Então, se tentar levar uma pseudo-religião com o Antigo e o Novo Testamento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a Bíblia nos ensina que é necessário cancelar, que é necessário remover. Não que eu não vou ler a história, não vou aprender, porque nós já aprendemos que tudo levava a Jesus, a Cristo. Mas querer praticar hoje algo do Antigo Testamento é errôneo. Obra morta. E eu digo o que eu já disse aqui. Eu tive numa igreja que lá tem a arca. Aí. Né? Tem uma réplica da arca na frente, e ali se fala muito a respeito da arca. Passou, meu Deus, acabou, não tem mais. Agora é o sangue de Jesus, do nosso novo e vivo caminho, que nos faz entrar no tabernáculo feito não por mãos humanas. Aleluia, aleluia. 26. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui, meu irmão, está tratando bem o livre-arbítrio. Nós já tivemos... Não, aqui está falando, porque se nós, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e nós escolhemos viver uma vida de pecado, não tem mais sacrifício para esse pecado que você decidiu a continuar a viver. Você entende? Não resta. Ficou claro isso? É importante que isso fique claro, assim, porque não resta mais nenhum. O fim da lei é Cristo. Entendeu? Cristo encerrou. Próximo, Mike, por favor. A revelação de Cristo é completa e deve ser seguida. De outro modo, o desvio imporá severo juízo divino, bem como a perda da esperança. Próximo, Mike. Aqui nesse ponto, do 10 até o 29, nós vamos mostrar aí, o autor está querendo mostrar para nós, que quando você chega no fim da lei, que é Cristo, você chegou nessa nova aliança, só tem dois caminhos aqui, não tem outro. Ou você vai para o caminho da salvação, ou você vai para o caminho do juízo, da condenação. Não tem outro caminho, não tem um caminho alternativo. Não, assim, ou você entra por um, ou você entra por outro. Né? Então, o convite, né, eu lembro quando Deus fez lá em Deuteronômio, né, está aqui os dois caminhos. Eu aconselho você, entre pelo caminho da vida. É o que todo pai deseja. E imagina que Deus gostaria que todos fossem salvos. O desejo de Deus é esse. Jesus morreu para que por todos. Mas aí entra essa pendência aí. Eu vou ler aqui só para dar uma acelerada, do 27 ao 29, tá? Então, acabamos de ler, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, ele já foi santificado e aí ele está agora rejeitando aquilo, o sacrifício de Jesus. Você está entendendo? Imagina qual castigo essa pessoa não vai receber. Próximo, Mike. O acesso a Deus por meio de Cristo é final. Né? Então, assim, nós chegamos na reta final. Agora, o único meio de chegar a Deus é através de Jesus, não existe outro meio, exigindo a finalidade de juízo para os que o rejeitam. Ou você vai por Jesus, ou você vai
recebeu o juízo, não tem outra opção. Nós chegamos na bifurcação. Você entende isso ou não? É isso que ele está querendo dizer aqui, o autor de Hebreus. Nós chegamos num momento que não tem mais o que fazer. Lá no Velho Testamento, todo ano você levava um animalzinho e ficava lá. Agora não tem mais isso, na nova aliança já foi. Tá? Próximo, por favor. Rejeitar o sacrifício de Cristo é rejeitar a única possibilidade efetiva da salvação eterna. Não existe outra possibilidade efetiva de salvação. Só existe a única possibilidade efetiva de salvação eterna está em Jesus Cristo, no sacrifício dele. Porquanto não existe nenhum outro sacrifício aceito por Deus. Uma vez quando eu fiquei surdo durante 5 anos, 5 anos, e eu fiquei fazendo cirurgia para recuperar a audição, e eu prometi, eu era católico, né? Se eu recuperasse, pelo menos um pouco, que eu ia rezar não sei quantos Pai Nossos de joelho. Ai, meu Deus do céu, foi difícil cumprir isso, viu? E eu fiquei lá no corredor dando volta da minha casa de joelho. E aí hoje eu me penso, né? O que será que Deus pensou daquilo que eu fiz, né? Falei, que falta de entendimento que a gente, né? Como a gente faz coisas, eu achando que aquilo ia ser aceito por Deus. Imagina hoje, então, que eu tenho conhecimento, agora eu tenho, minha mente foi iluminada, eu já tomei posse, eu fui santificado pelo sacrifício de Jesus. Agora, eu achar que algum sacrifício meu vou agradar a Deus um pouco, vou começar a cantar um louvor aqui, né, só para agradar a Deus. Meu irmão, não tem sacrifício, não é isso. Deus quer um coração obediente onde Ele possa habitar e reinar, entendeu, meu irmão? Então, não existe outro sacrifício. Próximo, por favor. Hebreus 10, 29, mostra que agindo assim, bem aí nesse 29, aqui está uma rejeição à Trindade, porque às vezes as pessoas não enxergam a Trindade na salvação, e a salvação, a Trindade está expressa na salvação, porque quem deu o Filho? O Pai. Né? Então, olha lá, a rejeição atinge a Trindade. O Pai feriu os pés do Filho de Deus. Meu irmão, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Não é assim ou não? Fala mal de mim, mas não fala mal dos meus filhos. A Heloísa, minha irmã, eu já contei aqui, ela é um barato. Ela começa a falar mal do Lucas, se eu concordar, ela fala, e os seus? Ela fala, só eu posso falar mal do Lucas. Eu acho um barato, às vezes eu falo só para provocar ela. Mas não é assim, filho nosso, é só nós. Então, ao fazer isso, a rejeitar os pés do Filho de Deus, atingiu o nosso Deus, pastor Edson. Só, bem rápido, no processo de que, de fato, quando a gente fala no processo da salvação, o Pai arquitetou, o Filho consumou, o Espírito Santo aplica. Aleluia. Aí, obrigado, pastor. Aí, eu falo que a sua colaboração só enriquece a aula. Aleluia. O Filho profanou o sangue de Jesus. Jesus foi lá, deu a vida dele, derramou o sangue dele. Você está atingindo o Filho, né? E o Espírito Santo insultou o Espírito da graça, porque é pela graça que nós somos salvos, é Ele que executa a salvação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, é isso que ele está falando ali, meu irmão, não tem espaço para nós que conhecemos rejeitar. O único para nós, irmã Cidinha, é ir para frente, vamos continuar, regredir jamais. Estou finalizando, meu irmão, falta só 10 versículos, vamos lá, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Hebreus, o Senhor exercerá o juízo sobre o seu povo. Aqui no 10, 30 e 31 vai falar que Ele é o justo juiz, né? Então fica tranquilo, em toda a situação, o Senhor é o nosso justo juiz. Do 31 ao 39 nos chama a perseverar na fé. Meu irmão, persevera na fé, começa a trazer a memória. Meu irmão, você está meio aí, viu, Maria? A nossa mente está meio desanimada, aí começa a lembrar do que o Senhor já fez. Nossa, é verdade, o Senhor já me fez tantos benefícios, né? Aí a sua fé vai voltando, conversa com alguém, começa a dar testemunho, porque você vai ouvindo aquelas bênçãos que a pessoa já fez, você vai sendo reanimado, acendendo, e sabe igual quando você está lá na churrasqueira, que o fogo está apagando, Rael, você começa a abanar lá para o carvão pegar, é assim. Então a gente precisa perseverar na fé, e às vezes a gente precisa mesmo abanar o carvão lá que está meio enfraquecido, para que ele volta a se acender. Próximo, Mike. Em meio a um mundo cheio de leões, a nossa fé é um item fundamental
para a nossa sobrevivência. O cristão sem fé, ele não sobrevive nesse mundo mal. Ele vai cair, ele vai desanimar, ele vai retroceder, ele vai parar. Então, a fé, meu irmão, não abra mão dela. Como que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. É igual musculatura, né, pastor Júlio, que nós falamos aqui na quinta-feira. Quanto mais você pratica, mais você ganha. Mais você ganha massa muscular na fé. Meu irmão, vivemos por fé e não por vista. Vamos lá, próximo. Pastor Jefferson. Pastor Cris, perdão. Obrigado. Só para contribuir, pastor, o que Jesus diz na sua palavra, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Embora pareça que somos fracos ou às vezes nos colocamos pequenos diante das adversidades, mas continuamos a aplicar a fé, de uma certa maneira, alguém ao nosso redor, ao teu redor, está sendo impulsionado, inspirado, iluminado, porque você continua crendo, exercendo e não desanima. Então, essa fé promove isso, essa luz, né, que nós dizemos, iluminados por Cristo, ou seja, somos tomados pelo Senhor, também contagiamos os outros que estão ao nosso redor. Aleluia, aleluia. Próximo, Michael. Precisamos manter uma fé viva e em crescimento, tá? E em crescente estágio aí. Próximo. Lembrai-vos continuamente do quanto já venceram na fé. Próximo. Esperança é igual convicção. Aqui na palavra manter a vossa esperança, assim, nesse sentido da raiz da palavra, está dando o sentido de convicção, tá? Não é algo que você, espero que... Não é esperança duvidosa, não. Aqui a ideia é uma esperança convicta, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Próximo. Perseverar em sua convicção. Na vossa paciência possui a vossa alma. Vamos lá, próximo. Cuidado com o esfriamento. Ele coloca em risco a nossa convicção. Não deixe esfriar. Viu que está meio frio? Corre atrás. É igual quando assim, né, começa a chover. Quem já deixou a janela aberta aqui? Você viu que o tempo estava feio? E você largou a janela aberta. O sinal estava ali, né? Quem? Né? Nós, né, Marina? Nem me fala. Não é verdade? Os sinais são ali. Você viu? Corre. No primeiro espirro, toma um remédio aí de fé para você melhorar. Próximo. A nossa recompensa é fruto da nossa confiança. Vai falar lá também no 38. E próximo, para finalizar. Em resumo, diante do convite do versículo 19, que é para a gente entrar no Santo dos Santos, com intrepidez, precisamos confiar e agir. Amém, meu irmão? Bora entrar no Santo dos Santos, porque nós somos os que não retrocedem. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem tem mais, tá? Aleluia. Pastor Josa, nos dá a bênção. À noite, hoje, às 18h30, temos o culto da família. Será uma noite abençoada. Já começa aí a declarar, Senhor, fala comigo. E Deus vai falar. Amém? A paz do Senhor. Então vamos praticar essa palavra tão tremenda, né? Sobre a fé. Porque não é o que vemos, e sim o que cremos. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque essa manhã nós somos ministrados pelo Espírito, que nos trouxe a tua palavra viva e eficaz. A palavra que transforma as nossas vidas, que nos encoraja. A palavra que trata, Senhor, conosco, a nossa consciência. Ó Senhor, e isso é maravilhoso, porque assim nós conseguimos entender, compreender mais sobre a pessoa bendita de Jesus. Guarda-nos na concha das tuas mãos e nos dê um dia abençoado. Que a tua graça se multiplique sobre cada um de nós, Pai, porque nós somos a tua igreja e o Senhor é um Deus misericordioso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com as nossas vidas, com a nossa família e toda a igreja do Senhor, hoje e sempre.
Amém. Amém. Deus te guarde e te abençoe. Amém. Ó, uma sugestão aqui do pastor Cristiano. Mike, ouça isso. O Mike vai fazer uma arte com a com a divulgação do nosso culto da família hoje, convidando pessoas. Então você vai praticar a sua fé hoje, postando lá na sua rede social, vou mandar na nossa lista, e você vai divulgar lá, convidando pessoas. Venha, porque Deus tem agido aqui no nosso meio. Amém, meu irmão? Então vamos lá, praticar a nossa fé. Valeu, Mike. Obrigado, meu querido, pela sua espontaneidade.